Olá meus amigos, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho de teologia. Para ser mais preciso, nós vamos falar sobre São Tomás de Aquino e as suas 5 vias. O que é isso? Bom, vou dizer para vocês. As 5 vias foi um escrito, uma escritura que ele deixou para nós, nas quais tem 1, 2, 3, 4, 5 vias, bem como o nome já diz, e cada uma dessas vias serve como um argumento, né? Como uma explicação para comprovar a existência de Deus pela razão. Isso segundo os escritos e as escrituras de São Tomás de Aquino, né? Então, vamos à primeira delas aqui, que eu anotei para vocês, como sempre, como é de praxe. A primeira via é a via do movimento ou a via do primeiro motor. Vou explicar para vocês. Tudo tem um movimento na natureza. São Tomás de Aquino ele observou que absolutamente tudo na natureza tem um movimento, tá? Mas ele percebeu que para cada movimento é preciso de um ser movimentador, de um ser movimentador. Por exemplo, vocês que estão assistindo esse vídeo aqui, vocês, vamos supor, vocês são um movimento. E o que é o movimentador de vocês? O movimentador de vocês é o ventre da mãe de vocês que permitiu que vocês estivessem aqui hoje assistindo esse vídeo, em movimento. Então, praticamente, é aquela coisa que Isaac Newton disse, que para toda ação tem uma reação. Então, São Tomás de Aquino percebeu isso. Então, ele também percebeu que nada se movimenta espontaneamente. Tudo precisa de um pontapé, de um movimentador. Tudo precisa de um tapa para que através desse tapa ele passe a caminhar, né? Tudo precisa de, como é que eu vou te dizer, de uma alavanca, como se fosse um bodoque, uma funda, um estilingue, dependendo da parte do Brasil que tu está. Tu tem que pegar aqui o elástico, quando tu soltar a mão, a pedra vai. Tudo precisa de um impulsionamento, né? E ele percebeu isso. E percebeu que todas as coisas que são impulsionadas têm um impulsionamento. Mas se nós tentarmos regredir até a gente chegar no primeiro impulsionamento do mundo, nós perceberemos que, como ele é o primeiro do mundo, ele não teve impulsionamento, né? Porque ele é o primeiro do mundo. Ele foi o que impulsionou todas as outras coisas. Então, se nós analisarmos racionalmente, tá? Racionalmente, tudo tem impulsionamento. E como é possível que algo seja o impulsionamento de si próprio? Por exemplo, eu não consigo me gerar. Eu dependi do meu pai e da minha mãe, então eu existi, eu dependi de terceiros, entendeu? Então, São Tomás de Aquino diz que somente o sobrenatural, exatamente porque não é normal, não faz parte do nosso raciocínio lógico de meros mortais, é capaz, somente um ser inteligente e sobrenatural e maravilhoso que nem Deus é capaz de se impulsionar a si próprio. Então ele explica Deus assim, porque ele não precisou de um tapinha nas costas, não precisou do movimentador, ele se movimenta por si. A segunda via é a via da causa eficiente, né? Que no mundo nada acontece por acaso, ok? Causa eficiente igual a algo que produz algo. A segunda via é muito parecida com a primeira, ok? Então, ele diz que, por exemplo, pensem comigo, o mundo ele é infinito. O universo, melhor dizendo. Nós sabemos que o universo é infinito, que o universo é imensurável, não dá para medir, ele não acaba nunca, né? Nós sabemos que o universo é assim. Mas nós temos que pensar, nós sabemos também, como seres humanos, que tudo tem uma origem. Tudo. O ovo na frigideira, os átomos, absolutamente tudo tem uma origem. Isso aqui, tá? Alguém fez isso aqui, produziu isso aqui, tudo. Esse vídeo, eu cliquei no REC e agora estou gravando para vocês, tudo tem uma origem. Mas e o universo é infinito, ok? Se tudo tem uma origem e o universo é infinito, nós temos que pensar que o universo, mesmo sendo infinito, ele foi criado. Veja o paradoxo, o universo não tem medida, né? Ele não acaba nunca. Então como é que uma coisa que é infinita, que é absolutamente tudo, pode ter sido nada? É impossível o infinito ter sido nada. É impossível. Nas questões de raciocínio lógico, se nós pensarmos como um humano, como cientistas, nós não conseguimos essa explicação. Nem com a explosão de Big Bang. Porque pensem, existe o infinito, tudo o que há. Como é que o tudo o que há pode ter sido inventado, se é tudo o que há? Como é que o tudo pode ser nada? Então, para São Tomás de Aquino, somente Deus é capaz de estar fora e dentro do universo ao mesmo tempo. De conceber o infinito, sendo fora e dentro do infinito. Nada normal pode fazer isso. Então, essa explicação requer algo sobrenatural. E sobrenatural só pode ser Deus. A terceira via é a via do contingente e do necessário. São Tomás de Aquino nos apresenta Deus como necessário, né? E ele diz que as coisas da natureza existem e morrem. Ora estão e ora não mais.
É impossível que qualquer ser no universo seja contingente, ou seja, exista e não exista ao mesmo tempo. Não tem como algum ser existir e não existir ao mesmo tempo. Ou tu está vivo, ou tu está morto. E para que o universo exista, é necessário que pelo menos um primeiro ser de todos seja contingente, exista e não exista ao mesmo tempo. Que nem eu falei para vocês do infinito. Então, o primeiro ser do mundo, ele é diferente de tudo, porque ele existe e existe ao mesmo tempo. Está fora e dentro do universo. Então isso implica algo sobrenatural que não pode ser explicado com vias científicas jamais. Nenhum cientista nunca vai chegar lá. Tanto é que a teoria de Big Bang é só uma teoria. É só uma teoria. Por exemplo, se eu falar para vocês aqui, ó, a bandeira do Brasil é verde, amarela e azul. Isso não é uma teoria, isso é um fato. Por isso que ninguém fala a teoria da bandeira do Brasil verde, amarela e azul. Porque é um fato. Agora nós chamamos a teoria de Big Bang de uma teoria, porque não é um fato. Entendeu? Então, tudo que nós vamos achar é sempre teorias. Nunca vamos achar na explicação concreta. Por quê? Porque é sobrenatural. Está longe das coisas explicáveis humanas, está longe da racionalidade humana do que pode ser explicado. Então, isso implica algo sobrenatural e extremamente inteligente. Então, essa explicação, né, do contingente, que somente Deus pode estar fora e dentro ao mesmo tempo, estar morto e vivo ao mesmo tempo. Né? Somente ele pode ser contingente. A quarta via é a via dos graus da perfeição. Através da perfeição da natureza, conseguimos perceber Deus. Isso é bem simples. Quando tu analisa uma árvore, quando tu analisa um deserto, uma rocha, tu vê cada detalhe, cada fissura na rocha, tu analisar bem perto, pegar uma lupa e analisar o casco da árvore, tu olha assim pro teu dedo e parece que tem impressões digital na árvore, vão se ramificando as flores, e tu nota nessa perfeição uma autoria. Tu não consegue olhar para uma árvore, olhar para o mar, entendeu? Olhar para as estrelas e tu não consegue não perceber uma autoria. Tu vê um design inteligente. Entendeu? Tu olha para aquilo, tu testemunha um design inteligente que implica um autor, né? Um autor inteligente. Então, os seres humanos são capazes de construírem graduações. Também outra coisa é que para São Tomás de Aquino, os seres humanos são capazes de construírem graduações. Por exemplo, eles são capazes de dizer, essa mulher é mais bonita do que essa mulher é menos bonita do que essa, ou esse homem é mais virtuoso ou menos virtuoso do que aquele, Fanta é melhor que Coca é melhor que Fanta. Eles são capazes de fazerem graduações do que é melhor, do que é médio, do que é intermediário. Então eles têm um ângulo de comparação. Tá? Hoje nós temos isso, óbvio, que nós conseguimos comparar o feio com o bonito, mas e como é que surgiu o grau de comparação? O primeiríssimo, sei lá, vamos voltar, o Homo sapiens, quem sabe estava lá fazendo foguinho lá na fogueira, e como é que ele soube fazer um grau de comparação se ele não tinha nada para comparar? Porque, segundo São Tomás de Aquino, nós temos o grau máximo de perfeição, que é Deus. E todas as outras coisas nós comparamos com Deus. Então é menos, mais, menos, mais ou menos, médio, muito para cima, muito para baixo. E tudo nós comparamos com Deus. O Deus é a perfeição máxima e todos os graus de comparação, todas as coisas que nós comparamos, nós tentamos comparar com essa perfeição máxima. Né? Então essa é a quarta via, a via dos graus da perfeição, segundo São Tomás de Aquino, que ele tenta explicar. Né? E agora vamos finalmente para a quinta via, que é a via do governo das coisas, da finalidade do ser. Tudo que existe no universo possui um fim e um objetivo, né? Tudo que existe no universo possui um fim e um objetivo. Nós, na Terra, nós possuímos um fim, a nossa morte, né? E também nós temos um objetivo que está longe da nossa alçada. Quer ver, por exemplo, olha as abelhas. As abelhas não são animais racionais como nós seres humanos. Eles são desprovidos de intelecto como nós seres humanos, eles não têm um livre-arbítrio, mas mesmo assim, as abelhas todo santo dia vão fazer mel, fabricar mel. Por quê? Porque elas querem? Não. Porque elas foram condicionadas a isso, entendeu? Condicionadas, esse é o objetivo delas. Então essa condição implica alguém superior, alguém inteligente, porque a natureza tem uma organização. Como os países têm um governo, o STF, o executivo, o judiciário, o executivo, o legislativo, como todos os países têm essa organização governamental, a natureza também tem essa organização, porque os insetos, os seres humanos, eles são predestinados a fazer algumas coisas, eles têm um objetivo, eles têm um fim, e esse fim implica uma inteligência superior que comprova a existência de Deus, segundo São Tomás de Aquino, né? Tudo que existe no universo possui um fim e um objetivo. As abelhas, né, que nem eu já disse, fazem isso inconscientemente, fazem o mel. Esse instinto só pode ser fomentado por um ser superior. Existe uma ordem
desculpa, onde as vias todas funcionam como uma razão, todas as coisas funcionam como uma espécie de razão. Então, a noção de ordem na natureza nos remete a um ser inteligente por trás disso tudo. Então essas são as 10 vias de São Tomás de Aquino, perdão, não Santo Agostinho, São Tomás de Aquino. Essas são as 5 vias, né, que ele usou 5 argumentos para tentar, segundo ele, segundo as palavras dele, explicar a existência de Deus pela razão. Agora, se você chegou até aqui, eu peço que comente, curta, compartilhe. E se não concordou, pode botar embaixo aqui também se tu não concorda com São Tomás de Aquino. Essas não são palavras minhas, são palavras dele. Se tu não concorda, pode dizer que não concorda. Se concorda, pode dizer que concorda. Peço que curta, comente, compartilhe aí, porque se tu comenta embaixo, se tu curte bastante, o YouTube entende que esse vídeo está sendo muito visto e manda para mais pessoas. E também lhes convido a me seguirem nas outras plataformas, no meu Facebook, Luiz Carlos com Z, Luiz Carlos Wolff Chamali, e no meu Instagram, Luiz Carlos Wolff Chamali. Um abraço e fiquem com Deus.